Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz. Estamos aqui retomando as aulas. Tivemos aí um período de férias, onde deu para a gente descansar um pouco, rever familiares, de certa forma congratular com os familiares, parentes e entes queridos. E nesta hora estamos voltando com a aula, tá? Nesta noite. A gente queria estar presencial, porém a gente sabe que devido a algumas programações não foi possível estar. Mas estamos no término dessa apostila e, por certo, Deus irá nos providenciar uma oportunidade para a gente estar lecionando em classe, tendo o calor humano de todos vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido um Natal esplêndido, tenha tido uma entrada de ano, uma virada de ano sobrenatural. Eu quero crer que você começou o ano orando, porque quando a gente honra a Deus no início, por certo, no final também Ele irá nos honrar. Tá? Então nós vamos orarmos a Deus para nós darmos sequência onde nós paramos, que foi da página 180. Pega aí o seu caderno, a sua caneta, a Bíblia e vamos para a aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te glorificamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos, ó Pai, lecionando a Tua Palavra. A Tua Palavra que é infalível, que é imensurável, que é soberana. Palavra esta que não volta vazia. E nesta noite te pedimos, ó Pai, a Tua orientação, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, para que o Senhor possa nos revelar o Teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito que a Tua Palavra ela é Espírito e também vida. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, termos a compreensão exata de tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fique conosco e nos dê uma aula abençoada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nós paramos na página 180, tá? 2.6, seitas e heresias, tá? Nós vamos falar de algumas seitas e algumas heresias, tá? Que surgiram após a morte e ressurreição de Cristo, tá? É claro que nós também temos que passar no quadro algumas seitas que foram no tempo de Cristo, tá? Nós não podemos pular essa etapa, fazer vista grossa às seitas que estiveram presentes na época de Jesus, tá bom? Ou como você queira dizer, seitas ou grupos religiosos, tá ok? Começando a aula de hoje, a apostila está escrito assim: juntamente com o desenvolvimento da doutrina teológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como lhe chamavam as heresias na igreja cristã. Os cristãos não só lutavam contra as perseguições, mas contra as heresias e doutrinas corrompidas. Observação: o diabo estava vendo o crescimento do cristianismo. Automaticamente ele colocou seitas para poder tirar o cristianismo de foco. Automaticamente apareceram várias seitas ou grupos religiosos com enormes heresias, fazendo o povo tirar o foco do cristianismo, do evangelho puro, para poder aderir práticas que são totalmente contra os princípios bíblicos, tá? A princípio, o autor botou aqui os gnósticos, do grego gnosis, que é igual a sabedoria ou conhecimento. Acreditava que Deus Supremo é espírito absoluto e causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior que é Jeová. Essa é a mente do gnósticos. O propósito é então escapar deste corpo que aprisiona o espírito,
A fim de chegar à libertação, é necessário que venha um mensageiro do reino espiritual, Cristo. Cristo, portanto, não era matéria. Possuía somente a natureza divina. Essa é a mente dos gnósticos. Eles diziam que Cristo não veio como homem. Ele veio como um ser divino somente. Portanto, dentro dos evangelhos, nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele vai escrever destinado aos judeus. Já Marcos, aos romanos. Já Lucas, aos gentios. João, ele não vai escrever a nenhuma dessa classe. Ele vai escrever o seu evangelho, que traz o seu nome, batendo nessa classe chamada de gnosticismo. Ele vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Ele defende a natureza de Cristo divina e a natureza humana. Porque ele vai dizer, esse Cristo que está aí, ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos, quanto o receberem, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então João vai defender a classe de Deus, a classe de Jesus, melhor dizendo, tanto divina como também humana. Ok? B. Os ebionitas, do hebraico, que significa pobre, eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Pasmem, em pleno século que nós estamos, nos dias odiernos, ainda existe igreja ebionitas. O que são igrejas ebionitas? São igrejas que vivem os ditames da lei. Isso aqui eu preciso pontuar. Existem leis que elas são nacional, que é para aquela nação. Mulher na sua regra mensal, ela tem que se isolar, sair do arraial. Porém, existem leis que são universais, como não matarás, é universal. Não roubarás, é universal. Tá? Só que os ebionitas, além deles, né, meditarem, observarem as leis universais, eles também privam muito as leis nacionais. Exemplo, guardar o sábado. Exemplo, não comer carne de porco. Exemplo, não comer certos tipos de comida. Então eles guardam algumas coisas da lei, tá? Nos dias de hoje, de forma camuflada, se tornam uns ebionitas. Ainda que de forma indireta. Mas se tornam dessa maneira, tá? Porque, vejam bem, gente, vejam bem. Tudo aquilo, olha só. Observe isso aqui. É um pensamento meu. Todo pensamento doutrinário de um líder que ela não tem base bíblica, ela se torna uma heresia. Exemplo, mulher não pode raspar a axila. Exemplo, homem não pode usar manga curta. Homem não pode usar bermuda. Mulher não pode cortar cabelo. De certa forma, tudo que é aplicado como dogma por um líder sobre um povo que o mesmo lidera e o povo é liderado por esse líder que não tem base bíblica, se torna uma seita.
Então toda igreja, ela tem que ser regida, direcionada, norteada, como um norte, dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Ainda nos Ebionitas. Rejeitavam as cartas escritas por Paulo. Eram considerados como apóstatas pelos judeus não convertidos. C. Os maniqueus, de origem persa, foram chamados por esse nome em razão de seu fundador ter o nome de Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitavam a Jesus, porém criam em um Cristo celestial. Olha a mente das pessoas que foram dominadas por essas seitas. Olha o que o diabo colocou na mente deles. Rejeitar a pessoa de Cristo, mas ainda esperar um Cristo celestial. Pasmem, ainda existem judeus com essa mente persa, com essa filosofia de maniqueus, com essa ideologia de Mani, tendo como Jesus um simples profeta, aguardando ainda um Cristo celestial que ainda irá vir. De fato, ele irá vir, tá? Dentro de um apontamento escatológico. Isso é para reinar no milênio, porque ele já veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, arrebatará a sua igreja e após virá para buscar a mesma. Perdão, virá para reinar com a mesma. Vamos lá. Marcionismo. Marcion, seu líder, foi nativo de Porto, foi a Roma perto de 138 depois de Cristo, isso é no ano Domini, e se tornou membro da Igreja de Roma. Não conseguiu levar a igreja a aceitar seu ponto de vista, assim que organizou os seus seguidores numa igreja cismática e expandiu a obra até ter congregações em quase todas as províncias. Embora talvez não seja correta chamar Márcio de gnóstico, ele compartilhou vários de seus pontos de vista. Judaísmo é mau, Jeová não é o mesmo Deus do Novo Testamento, e baseou-se quase que exclusivamente em Paulo. Constatou a imoralidade e crueldade do Antigo Testamento, com a espiritualidade, misericórdia, bondade e alta moral do Novo Testamento. Embora conceba o nascimento, vida e morte de Jesus como apenas aparente, Márcio insiste na obra redentora de Cristo como necessária para a salvação dos homens. O marcionismo achou fácil a aceitação na Mesopotâmia e na Pérsia e sobreviveu lá durante alguns séculos. Você observou a mente que Marcion tinha? Ele aceitava a morte, ele aceitou o nascimento de Cristo, porém algumas coisas ele deturpou, pegando mentiras, tentando fazer as mesmas e passar como verdade. É assim que o diabo chega. Quando não se tem um conhecimento afinco da palavra de Deus, ele chega sorrateiramente, com as suas meias verdades, porque meias verdades não é verdade. Quando ele se introduz no seio da igreja,
na mente do povo, ele deturpa ou tenta deturpar todo o ensinamento bíblico, todo o ensinamento doutrinário. Lembra como Satanás, na serpente, se aproximou de Eva? Você observa a verbalização. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás livremente? Ele chegou a comer as verdades, porque Deus não disse que é de todas as árvores. Deus disse que poderia comer de todas, menos uma. Mas ele chegou a comer as verdades. Não é assim que Deus disse? Você observa que ele chega com uma pergunta questionadora. Não é assim? É assim? Se sucede assim? Porque se você observar isso aí, gente, é anos passando por isso, é anos tendo esse confronto, é anos, não é dias, é anos. Todas as seitas, seja mormonista, seja Testemunho de Jeová, seja Adventista do Sétimo Dia, seja Congregação Cristã do Brasil, ela sempre chega, às vezes com a Bíblia, tá? Mas, da maioria das vezes, chega com um questionamento bíblico. Um questionamento teológico. Que se você não tiver uma base teológica sólida, você se deixa levar. Sempre com questionamento. Porque essa é a ideia do diabo. Essa é a ideia de Satanás. Por quê? Porque o povo é destruído por lhe faltar o quê? Unção. Por lhe faltar o Espírito. Por lhe faltar a presença. Não. O povo é destruído por lhe faltar o conhecimento. E é a área que ele atua. É a área que ele vai atuar. Estivemos em viagem de férias, né? Mas a gente tivemos que pregar em um evento. Não passamos batido, né? Tivemos que pregar em um evento com um pastor amigo de longas datas. E a gente sentando na mesa para jantar, ele me contou cada heresia que tem surgido, sabe? E a gente ouvindo, a gente ouvindo, a gente fala, gente, não é possível. A gente acha que é piada. A gente acha que não tem condições de alguém levantar uma tese, uma ideologia dessa grandeza toda, sabe? Mas a gente, cada dia que passa, a gente vê a necessidade da igreja ter uma base teológica. Poder é bom? É. Unção é bom? É. Rodar no poder é bom? É. Eu gosto, porém, o que eu amo é a palavra de Deus. O que eu amo é a igreja ter base sólida na palavra de Deus. Exemplo. Para se fazer um culto solene de consagração, é só o líder ver que a pessoa tem uma abdicação ao cargo, aspira aquele cargo, tem chamada para aquilo, e pega o azeite e já derrama. Sem a pessoa ter uma base teológica. Gente, o líder que automaticamente fizer assim, vai estar levantando pessoas despreparadas, desqualificadas para a vocação. Toda vocação a ser preenchida, não precisa ser na igreja não, gente, no mundo secular, ela precisa de um preparo. Olha para sua volta. A luz da sua rua acabou. É você que vai lá ligar a banana do poste? Para poder fornecer a luz do transformador para todo o seu bairro? Sim ou não? Não, por quê? Porque para fazer aquilo precisa de um preparo. Alguém está com um problema de cárie, com muita dor de dente na sua casa. É você que pega algumas coisas e vai fazer a obturação? Ou vai extrair o mesmo dente porque não tem reparo?
Não. Por quê? Porque você não tem preparação para isso. Você vai levar o filho, o marido, filha, ao dentista, ao cirurgião dentista, se for o caso de extração, ou seja, o caso que for. Você vai levar para um cirurgião dentista, porque você sabe que ele tem o preparo, ele tem a capacitação para estar resolvendo aquele problema, para estar lidando com aquela situação. E no meio evangélico é assim que funciona. Igual, eu sou, às vezes, desculpa, às vezes, eu sou solicitado para fazer cerimônia de casamento. Eu sou formado em juiz de paz, estou me formando novamente em outro curso de paz, sou cerimonialista, formado em cerimonialista, enfim. Quando eu não posso, por motivo de aula, de agenda, de conferência, de palestra, automaticamente eu vou indicar alguém. Quando a pessoa não pode, um amigo meu não pode, fala assim, pastor, mas o Carlos, mas eu tenho outro. A mesma coisa que eu pergunto, é formado cerimonialista? Não, mas a pessoa tem uma boa verbalização, uma boa oratória. Não, me desculpe, para mim não serve. Por quê? Porque eu preciso de uma pessoa qualificada para aquela área. Não é no somebody love. Tá? Não é não. Eu preciso de alguém que se especificou, que se qualificou para aquela área. Porque você não coloca qualquer um para fazer um serviço no seu carro. Nenhum curioso. Você tem o seu mecânico que mexe no seu carro, que conhece o seu carro, porque você sabe que ele é específico nessa área. Então eu me chamo de radical. Eu já disse isso aqui e vou reiterar. Eu deixei de ungir 19 pessoas, porque somente 12 estudavam teologia. 17 não. Eu falei, pastor, para mim não dá. Porque eu vou colocar 17 pessoas incapacitadas para poder estar exercendo uma obra que precisa de capacitação bíblica. Porque depois que você lançar uma palavra, já era. Existem algumas coisas que não voltam atrás. Um tiro de um revólver, um tiro de flecha e uma palavra lançada não volta atrás. Depois que você lançar no púlpito para trazer aquela palavra de volta, não tem como. Vamos lá, apostila. Montanismo é uma reação às inovações que foram introduzidas nas igrejas pelo gnosticismo. Observação aqui, você observou que a maioria das seitas que se levantaram após Cristo, eles sempre pegam uma coisinha ou outra de algumas seitas para poder preencher a deles? Montanismo é uma reação às inovações que foram introduzidas nas igrejas pelo gnosticismo e paganismo em geral, às custas da fé e da moral. Se a gente olhar o dia de hoje, o paganismo na igreja e o sincretismo religioso está absurdo. O líder, ele precisa motivar na mente dos seus liderados que uma rosa é capaz de purificar o seu lar. Que uma rosa ela é capaz de colocar os espíritos malignos da sua casa para fora. Que uma vassoura ela é capaz de varrer todo o mal da sua casa. Que uma caneta é capaz de escrever a tua história de 2021. Que uma caneta é capaz de assinar a sua bênção. Aí esses líderes, que são muito similares ao montanismo, faz com que a igreja fique apegada a objetos. Se tem, vai ter campanha de quê? Vai ter campanha de Deus assinando a tua vitória.
vai ter uma caneta. Ele precisa levar a caneta para casa. Eu sei que existe atos proféticos. Gente, não confunda ato profético com sincretismo religioso. Ato profético é uma coisa. Eu creio em ato profético porque ato profético é bíblico. Agora, sincretismo e paganismo não é bíblico. O paganismo vem desde a época lá do Egito, que o povo no Egito adorava aquilo que via. O Deus deles tinha que ver. Quando Moisés subiu ao monte, que ficou 40 dias, a demora de Moisés foi o que fez com que o povo olhasse para Arão. Arão, levanta um Deus aí que nos conduza. Porque Moisés não volta mais não. Porque a gente precisa ver o Deus. Só que o nosso Deus, gente, ele é muito misterioso. Porque os deuses que são levantados de gesso, de barro, eu sinto Deus aqui, os deuses que são levantados de gesso, de barro, eles são visíveis, porém não operam nada. Mas o nosso Deus, que Paulo vai dizer que aos Colossenses, Paulo vai dizer que o nosso Deus, invisível, porém real, nada e nem nenhuma coisa é impossível a Ele. Não conseguimos ver, mas podemos sentir e ver as suas ações. Eu não vejo Ele aqui, mas eu sinto Ele aqui. Talvez você... Ai, Jesus, glória. Talvez você vai estar assistindo essa aula na sua sala, junto com seu filho, junto com seu esposo, junto com a sua esposa. Você não vai conseguir ver Deus aí na sala. Mas você olhando para Ele, ou olhando para ela, você vai conseguir ver o resultado brilhante que Deus fez na vida dele e que Deus fez na vida dela. Porque ainda que Deus seja invisível aos nossos olhos humanos, a nossa ótica humana, a gente consegue ver por onde Ele passa. A gente consegue ver o resultado dele por onde Ele passa. Esse é o nosso Deus. Oh, glória. Eu não sei você, mas eu sinto Ele aqui. Vamos lá. Apostila. Foi organizado na Frígia entre 135 e 160 por Montano, com Priscila e Maximínia, profetisas do movimento. Em resposta a uma iluminação do Paracleto, quer dizer Espírito Santo, para proclamar o estabelecimento do reino de Cristo e pregar contra o mundanismo das igrejas. Você observa que o montanismo ele é um tanto quanto contraditório, né? Ele faz você se apegar a amuleto, porém ele não permite que adentre nas suas comunidades o mundanismo. Ou seja, ele abole aquilo que é mundano. Exemplo, tá? Isso é exemplo, tá, gente? Isso é exemplo. Exemplo. Vamos abolir o piercing, vamos abolir a tatuagem, porém, eles abraçam os objetos. Porém, eles abraçam o paganismo, o sincretismo. Eles abolem aquilo que é mundano. Não, música mundana a gente não pode ouvir. Porém, eles abraçam as outras práticas. Ou seja, quem olha não tendo uma visão bíblica, uma visão cristocêntrica na palavra, não, é de Deus. Porque se você olhar as igrejas de mercado hoje, embora que tenha igreja de mercado hoje que adota o paganismo, né, o sincretismo, e também ouve música secular, né? Então, tá tudo muito misturado, gente. Tá tudo muito misturado. Pastor, professor, o que eu devo fazer
para mim saber se a igreja do meu bairro, né, é uma igreja que está centrada na palavra. É só você analisar os princípios que a mesma defende. Exemplo. O culto tem o quê? 2 horas? 2 horas. Ele começa às 19h30 e termina às 21h30. Exemplo. A igreja tem tempo para o louvor. Ela tem tempo para mimimi. Ela tem tempo para tantas coisas. Quando chega na hora da palavra, é 10 minutos. Aí eu fico pensando, um pastor falou comigo esses dias, eu até fui um pouco rude com ele, no tocante a isso. Aí até surgiu até uma rusga entre a gente, mas depois foi resolvida. Ele falou, não, porque eu queria que você pregasse, mas a gente conhece o seu nível de mensagem, aquela coisa toda, tal, porém, queríamos marcar para outro dia. Por quê? Porque não teremos tempo no culto. Você lembra disso, Vida? Uhum. Não teremos tempo no culto porque é um culto de ceia. E o culto de ceia é um culto muito corrido, tem que dar oportunidade, então não toma tempo para a palavra. Eu falei, pastor, peraí. Me desculpe a minha indiscrição e a minha pergunta. Quem raciocina aí? É o senhor ou é o relógio? Ele falou, sou eu. Então quem domina quem? É o senhor ou o relógio? Não, mas se a gente não vigiar, o relógio nos domina. Eu falei, não, pastor. O relógio e o tempo só dominam o senhor se o senhor não tiver organização. Veja bem, eu dirijo culto. Não, eu vou ser sincero, eu não gosto de dirigir culto, eu até dirijo. Porque eu deixo muita gente bicuda. Eu estou dirigindo culto. Exemplo, uns 10 me pediram oportunidade. Eu dou oportunidade segundo as pessoas me direcionar. Tem mais de ano que eu não dirijo culto. Acho que o último culto que eu dirigi foi o de missões. Não, tem quase um ano. 2020. Quase um ano. Por quê? O que acontece? Eu vou dar uma oportunidade. Comecei com a oração, li a palavra de introdução, orei, ministério de louvor e vou distribuindo as oportunidades. De acordo com o Espírito me direcionar. Gente, deu 8h20, oferta. Falar para a oferta. Minha oportunidade. Eu fiz, estou nem vendo. Faço assim, ó. Outro culto. Aí tem poxa, ensaiei, não tive oportunidade, gente. A prioridade no culto é a palavra. Quem dirigiu o culto? Foi o homem? Não, gente. Foi o Espírito Santo. Através desse cano aqui. Mas a água não veio de mim, não. A água veio dele. Então, foi ele que deu as coordenadas. Então, se não ganhou oportunidade, vai ganhar em uma outra ocasião. Porém, a prioridade tem que ser sempre, gente. Sempre a palavra. Apostila. Algumas das doutrinas desenvolvidas e pelas quais foram rejeitados tornaram-se ensino básico da Igreja Católica dos séculos, 2 séculos depois. Exaltação à castidade e viuvez, divisão dos pecados, divisão dos pecados em mortal e venial, exaltação do martírio. Vamos ver o que é pecado, gente? Venial. Deixa eu passar aqui no quadro aqui para vocês.
Tira foto. Eu vou ler também, tá, gente? Pronto. E aí, aguinha. E essa poeira do giz ataca mais ainda a renite. Escreveram? Vamos lá. Lembrando que, tá, nós estamos falando de seitas, tá? Não apliquem isso aqui no seu cotidiano como uma verdade, tá? Isso aqui é muito defendido pelo montanismo e pela Igreja Católica, tá bom? Pecado venial, tá? Eu quis passar isso aqui porque muitos não iam saber o que significa pecado venial, né? Sabia, vida? Não. Então por isso que é válido dizer, ó, pecado venial. Enquanto o pecado mortal, olha só, observe isso aqui que eu vou explicar, ó. Enquanto o pecado mortal exige a extrema necessidade a buscar, aliás, não tem R não, tá? A busca do sacramento da confissão, vou ler de novo, pecado venial, enquanto o pecado mortal exige a extrema necessidade, a busca do sacramento da confissão, os pecados leves podem ser perdoados no ato penitencial da liturgia eucarística. Ou seja, existem pecados que precisam ser confessados ao padre, né? Eles defendem essa tese, essa ideologia, essa filosofia que você precisa confessar os seus pecados ao padre. E automaticamente o padre irá passar uma penitência, rezar tanto, não sei o que lá, não sei porque é penitência, né? Enfim. Né? Lembre-se, conforme ensina a Santa Igreja, até que a Igreja Católica, no catecismo, quando nos encontramos em pecados graves, não podemos receber a comunhão. Pecado aqui é plural, pecado graves. É plural. Deixa eu tirar a foto de novo, né? Porque uma foi sem ali o plural, mas deixa eu explicar isso aqui. Esse aqui que vai valer, tá? Aquele que tá plural. Esse aqui vai valer. Depois eu coloco no grupo para vocês. Olha só. Surge a pergunta. Existe pecado na Bíblia? Pecado, pecadinho, pecadão? Existe. Vamos lá. Eu sei que você se assustou. Veja bem, gente. Cada pecado tem a sua consequência. Isso é fato. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. O que o homem plantar, certamente colherá. Tá? Então a gente aplica isso para diversas fases da vida, incluindo pecado. Tá? Porque existe pecadinho, pecado e pecadão. Existem pecados leves, que nós, teólogos, chamamos de pecados involuntários. O que são pecados involuntários? Raiva. Aliás, raiva não, ira. Ira. Gula. Preguiça. Tudo pecado involuntários. Tem consequência? Tem, são pecadinhos. No nosso ver teológico, pecadinhos. Tá? Não quer dizer que você tem que cometer. Eu não estou fazendo apologia a isso. Tá? Mas aí agora vamos para pecados normais. São pecados que você infringe lei, cobiça,
faz moralidade. São pecados. Agora, aonde está o pecadão? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que não tem perdão. Num lado, numa visão, a gente olhando aqui assim, a igreja, a santa igreja, não está errada. Tá? Porque existem pecados graves, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe pecado, olha o que Jesus disse, ó. Olha o que Jesus disse. Curou um aleijado e disse para ele assim, ó. Vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Mestre, João 9, quem pecou? Ele ou os pais dele para que isso acontecesse? Olha a consequência do pecado. Jesus, opa, nem ele nem o pai. Mas isso aí é para que o nome do filho seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus disse assim, ó, existem pecados que não são para a morte. Pegou isso aqui? Se existem pecados que não são para a morte, automaticamente existem pecados que são para a morte. Então existe pecado leve e pecado grave. O que vai dimensionar o tamanho do pecado, se a gente pode usar assim, tá? É uma maneira que vocês possam entender. Se a gente pode dimensionar o tamanho do pecado, é só observar a consequência. A consequência dimensionará o tamanho do pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemou é um pecado pequeno, é um pecado médio, grave. É um pecado o quê? Grave. Não tem perdão. Então é um pecado gravíssimo. Um pecado que a pessoa cometeu e ficou aleijado. É um pecado leve ou um pecado médio? Médio. Eu já acho grave, né? Mas tem um que já acha médio. Você tá entendendo? Então, vai de pessoa para pessoa. Tá? Então, existe pecados que vão trazer consequências menores, que os teólogos nomenclaturaram como pecadinho. Tá? Existe pecado que vai trazer uma consequência média, que é o pecado mediano. E existe o pecado que vai trazer consequências gravíssimas. Morte e também a falta de perdão. Então, se a gente olhar com essa visão, automaticamente eles pegam aquilo que é certo, maqueiam e entregam para o povo. De uma maneira mesclada, de uma maneira maquiada, aonde o povo recebe aquilo no afã de que está fazendo certo, de que está no caminho certo, na verdade, sendo que na totalidade não está. Pegaram isso aí? Vamos lá. Tornou-se o precursor do cristianismo ascético. Eu já vou escrever para vocês o que significa ascético. Tá? Eu vou terminar esse parágrafo aqui. Suas doutrinas, em geral, eram as mesmas do cristianismo católico. Você vê, montanismo, catolicismo, é a mesma doutrina. Muda-se algumas coisas. Reivindicaram ter recebido revelações divinas, enquanto em estado de êxtase. O Espírito lhes dava a interpretação ascética de certas passagens bíblicas. Você observa que não é todas as passagens bíblicas, é algumas passagens bíblicas. Por quê? Porque as seitas surgem assim. Pegam-se texto isolado, mascaram ele, camuflam ele e aplicam ao povo, aos seus liderados, de uma maneira distorcida, fazendo com que os mesmos peguem aquilo ali e aceitem aquilo como verdade,
sendo que na totalidade eles pegaram um texto fora de um contexto, tá? Porque todo texto ele precisa da luz do seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então todo texto, pega isso aqui, todo texto ele precisa do seu contexto, ok?